E aí galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tendinopatia de supraespinhoso, tá? Que é um músculo que ele parte lá da região da escápula e vem se inserir aqui na região do húmero, tá? É um músculo importante do ombro, um músculo importante do manguito rotador. E quando a gente está falando de tendão, a gente precisa ter atenção com certas coisas. Os nossos tendões, quando eles entram em processo de falha, o processo de cura do tendão ele está prejudicado. Então a remodelação dele está alterada, ele não está conseguindo se remodelar, ou porque o intervalo entre uma aplicação de carga e outra está muito grande, ou porque ele está com a região mais enfraquecida, né? Isso acontece porque as nossas fibras elas ficam mais espaçadas. Como elas não estão mais tão justapostas, o tendão ele perde a capacidade de transferir carga e de transferir força de uma região para outra, que é a principal função dele, tá? Esse processo de remodelação, ele é acelerado pela descarga de peso controlada. Então, em lesões tendíneas, já falei para vocês em outras aulas, a gente precisa gerar descarga de peso de maneira controlada, gradual e progressiva, tá? De acordo com o limiar de dor de cada paciente. Mas a gente sempre vai trabalhar com isso desde o início. Terapias usando recursos eletrotermofototerapêuticos não são muito bem aplicadas e nem tem um respaldo bom cientificamente falando para que a gente aplique nesse tipo de lesão. Inclusive o laser, tá? Os estudos mais recentes eles mostram que o laser ele não vai ter tanta eficácia assim. Então, vamos para o que interessa. A gente precisa descarregar peso nesse tendão, tá? Mas a gente precisa fazer isso de maneira inteligente. Se a gente for pegar e fazer movimentos em cadeia aberta, tá? Com o braço livre, esse movimento aumenta as forças de cisalhamento. Eu tenho uma predominância de força de cisalhamento na articulação e isso exige muito mais do tendão, principalmente na parte excêntrica de movimento, onde ele vai ser exigido muito mais controle, tá? O que a gente precisa fazer é trabalhar em cadeia fechada. Então a gente tem que apoiar esse membro para a gente começar um trabalho nele, tá? Lembrando que normalmente com essas lesões a gente tem associado aí uma bursite subacromial, que também é bem comum, e ela inflama bastante porque a região onde a bursa passa muita terminação nervosa. Isso faz com que ela inflame de maneira mais fácil. Falando um pouquinho também de tendinopatia, dando uma pincelada maior no assunto, a gente observa que a lesão inflamatória ela acontece nas primeiras 24 horas, depois eu já tenho uma lesão degenerativa, por isso que a gente não chama mais só de tendinite e tendinose, é uma tendinopatia, porque ele é um ciclo que ele vai acontecendo junto, e aí se você não trabalha com esse paciente, principalmente com descarga de peso, você vai ter como consequência um aumento da dor, a cronificação dessa dor, uma diminuição de força muscular, diminuição de trofismo muscular, porque é isso que a cascata da dor vai fazer, tá? Então, pensando bem, como a gente pode trabalhar esse paciente, tá? A gente vai utilizar uma mini band, que é um recurso que é de fácil acesso, todo mundo tem uma dessa no consultório, tá? E nós vamos precisar trabalhar principalmente a região rotadora externa, porque o supraespinhoso ele ajuda muito no processo de flexão, abdução e rotação externa do ombro, que é um movimento combinado, tá? E ele vai ser bem exigido nessas funções, principalmente com o braço em cadeia aberta. A gente vai começar trabalhando em cadeia fechada, porque é mais fácil, nós temos uma predominância de forças compressivas e aí o tendão não vai sofrer um estresse demasiado, tá? Eu vou posicionar o paciente com o braço que a gente vai tratar do cotovelo para frente todo apoiado, tá? O outro braço vai ficar aqui também apoiado por enquanto. Atenção ao resto da postura do corpo. Eu preciso de um bom alinhamento biomecânico para que eu consiga atingir os locais que eu quero atingir sem levar uma sobrecarga excessiva para esse local. Então a coluna tem que estar bem alinhada, a base tem que estar bem ajustada, o joelho tem que estar fletido, tá? E o bumbum ele não pode estar escondido, tá? Não pode ter bunda mole aqui. Faz a bunda mole aí. Isso, não pode ter bunda mole. Eu preciso do bumbum empinado para manter um bom alinhamento da coluna. A cabeça também não pode estar para baixo demais e nem precisa estar estendida demais. Eu tenho que a cervical ela tem que acompanhar a curvatura da coluna.
tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pôr a mini band aqui nesse braço. Esse é o braço que a gente quer tratar. O outro braço, a mãozinha do paciente, ó, vai vir aqui para a nuca dele, tá? E ele vai manter o cotovelo aberto. Esse lado é o lado que não dói, tá? A gente vai trazer a fita e vai colocar no cotovelo do paciente, tá? Dessa forma, ó, veja como ele já começou a tremer um bocadinho. Eu já acionei essa musculatura aqui todinha. Rotadores externos, ó, se a gente puxar a manga da camisa aqui, vocês vão ver que a musculatura ela tá bem ativa. Leva esse cotovelo aqui, que é o lado bom, para cima. Isso. E fica. Deixa a fita te puxar para baixo devagar. Aí. E tome carga aqui desse lado. Segurou. Abriu. Isso. Cuidado para o paciente não fazer isso, ó. Baixar o cotovelo. Isso não pode acontecer. O movimento tem que ser de rotação do braço junto com o tronco e voltando o tronco junto com o braço, tá? Mantendo o bom alinhamento. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar aí o que você achou. Manda para os seus amigos e se cadastra que você vai ter acesso a uma aula gratuita maravilhosa.